Família palmeirense, amanhã, né? Grande jogo, jogo da final da Libertadores, né? Torcedor palmeirense está na ansiedade, na expectativa de chegar logo a hora do jogo, né? O torcedor está na expectativa de ser tetracampeão da Libertadores, né? Maior campeão no futebol brasileiro, né? E em cima do seu grande rival desse momento, né? O torcedor, claro, tem torcedor confiante, tem torcedor com o pé atrás, tem torcedor preocupado, mas eu acho que a única coisa que o torcedor desse momento pode fazer, pessoal, é apoiar. Eu acredito na vitória sim do Palmeiras, por que não? Eu acredito que Abel Ferreira possa fazer algo diferente para tentar surpreender Felipe Luiz, né? Consequentemente o Flamengo, né? A gente sabe que Felipe Luiz é um cara também que é estudioso, então sem sombra de dúvida, Abel sabendo disso, vai tentar alguma surpresa, não tenho nenhuma dúvida. Alguns jogadores do Palmeiras que não vêm bem, mas eu acredito que nesse jogo aí pode sim dar a volta por cima, né? Como Flaco Lopes, como Vitor Roque, né? Como Ala, né? São jogadores importantes, né? Andreas Pereira, né? Outro jogador que pode ser fundamental nessa competição, até porque é um jogador experiente, é um jogador que jogou na Europa, é um jogador que jogou na seleção brasileira, já jogou o final de Libertadores, então queira ou não queira, é um jogador que pode trazer tranquilidade para a equipe, né? Vamos ver aí, pessoal, o que é que a imprensa está falando desse grande jogo. Crédito do vídeo vai para Band Esporte, link na descrição. Mas antes, os melhores produtos do YouTube Shop, tá aqui na descrição para você, torcedor palmeirense. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Do Palmeiras e Flamengo na Libertadores em 2025. Quem fez campanha melhor, hein? Palmeiras 10 vitórias, enquanto o Flamengo teve 7. Um empate e 3 empates do Flamengo, uma derrota e 2 derrotas do Flamengo. 30 gols marcados pelo Palmeiras, 12 pelo Flamengo, 9 gols sofridos, 5 pelo Flamengo, 86% de aproveitamento do Palmeiras, 66,6% para o Flamengo. Cara, uma campanha... Vou falar uma coisa, se no Brasileiro a gente está falando, pô, o Flamengo é melhor em tudo, na Libertadores estamos falando de uma campanha espetacular do Palmeiras, marcada pela derrota de 3-0 contra a LDU. Mas tirando isso, o que o Palmeiras fez foi assombroso. Então, olhando essa tela, aquele desespero que o Massa tava, ele mostra bem essa tela. Cara, você quase jogou uma Libertadores dessa no vinagre porque uma noite, estratégia ruim, sim, um jeito de jogar ruim, assim, e você quase jogou essa tela no lixo, cara. Olha isso, 30 gols em 10 jogos. Massa, esses números entram no jogo ou não? Cara, assim, acho que o que entra no jogo é o momento, né? Eu acho que isso que pode entrar no jogo, os dois confrontos de Palmeiras e Flamengo no ano. O Flamengo ganhou os dois. Agora, os números pró-Palmeiras, acho que isso que dá um pouco mais de esperança para o torcedor palmeirense. Que o Palmeiras, em termos de Libertadores da América, sabe jogar essa competição. O Abel falou muitas coisas muito além do fim. Ele falou que foi depois do resultado contra o Fluminense, o Flamengo teria 100% da Libertadores. Ele também admitiu que o Palmeiras não está bem, não está bem. Acho que esse é o primeiro passo, né? Os números são importantes em termos de Libertadores. Agora, eles jogaram contra adversários diferentes. O Flamengo deu uma vacilada lá no começo, lembra? Na fase de grupos, correu riscos e tal. Acho que neste momento o Flamengo está melhor, sim. Não é que está assim tão melhor, né? Não é que tá uma maravilha. Lembrando que 0-0 com o Red Bull, né? Depois o Red Bull entregou um gol. Lembrando contra o Sport, o Flamengo estava perdendo o jogo, e claro, virou com 2 jogadores a menos do adversário. Então não é assim também, né? Mas o momento do Flamengo, para mim, é melhor. Tecnicamente, individualmente, o Flamengo está melhor. E aí, tá? É isso? Esses números entram ali ou não entram? Bom, o Ressone falou, né, que é uma loucura aquele... Você pensar que o Palmeiras pode ser eliminado por causa de um dia que jogou muito mal. Mas e aí, Arnaldo? Então, é curioso, né? Mas ele passou por essa prova, né? A Libertadores do Palmeiras é mais retilínea. Teve, ao mesmo tempo,
maior risco, mas ele passou pela LDU num jogo épico e tudo mais. O que acho que como a Libertadores é uma competição faseada por mês, em um mês acontece muita coisa. E entre a LDU e a final, aconteceu isso que aconteceu no Brasileiro. E entre o Racing e a final, aconteceu isso que aconteceu no Brasileiro, né? Então, o desempenho no torneio, os números, eles ficam meio diluídos pelo momento. Muito jogo aconteceu entre a semi e a decisão, né? E acho que é isso que isso que fortaleceu o Flamengo e enfraqueceu o Palmeiras. Porque se a gente estivesse fazendo as mesmas situações, se a final fosse disputada uma semana depois da semi, com aquela situação dos dois no Brasileiro e pós-classificação da semi, essa impressão do melhor momento do Flamengo, individual, coletivo e tal, ela seria bem diferente do que a gente está tendo agora. O Arnaldo citou essa mudança de um mês para o outro. Você sabe, a gente esquece, né? Essa é a mesma Libertadores que o Flamengo decidiu entrar com reserva com o Central Córdoba. Isso, exatamente. E classifica em segundo. Isso. Que loucura, né? A campanha do Flamengo, eu sei que vai chegar na final com melhores, sei lá o quê, mas a campanha foi muito irregular. Quase caiu na primeira fase, depois passou nos pênaltis. Isso, teve que ir pro saldo na primeira fase. Estudiantes, enfim. Mas agora chega na final. Só que aí acabou, né? Tá com outro tamanho. Muito bem, tá tendo muita festa. Quando é que você embarca, Massa? Nesse sábado, é isso? Eu embarco às 4h10 da manhã no voo da Sky. Muito bem, Massa. Olha, o Vessone falou aqui sobre como o pessoal do Palmeiras está falante e tivemos duas coisas importantes, né? Sobre isso. O Abel, mais uma vez, dizendo que deve ficar. Não assinei, minha palavra é melhor, mais importante que qualquer coisa e tarará. Então, portanto, deve ficar mesmo. E a Leila falando que ela pode ser que fique mais. Tentaria ali um terceiro mandato em entrevista para ESPN, para o Jean Oddi e para Lili Nascimento, né? A repórter Lili Nascimento e para o Jean Oddi da ESPN. E aí, Massa? E aí que recentemente, né, nós tivemos essa ideia de gênios com J do Conselho que jogaram essa ideia na discussão e ela foi repelida fortemente, inclusive pelas pessoas mais próximas da presidente Leila, né? Politicamente, na sucessão da Leila, estão à frente o Paulo Buozzi, que está no futebol desde o Paulo Nobre, né? Faz parte da gestão desde o Paulo Nobre, em outras atribuições, mas com o Maurício ele já estava ocupando uma das vice-presidências, seria então um indicado natural. A Leila gosta muito do Everaldo, se fala muito do Everaldo Coelho, que também está na gestão, é o responsável pelo marketing, mas eu não tenho sobre ele, tem sempre o Maurício Gagliotti, que imagino que se for consultado e se for colocado para ele a possibilidade, ele vai topar concorrer, tá? Então, esse é hoje mais ou menos o cenário político, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, sincero e honestamente, eu já vi de tudo no futebol, mas hoje, lembrando que essa mudança estatutária precisa ser referendada pelos sócios, é uma mudança que não vai ser simples de se conseguir, tá bom? Eu não duvido nada que, se isso for prosperar, que aconteça um racha na direção do Palmeiras, que Paulo Buozzi e também o Maurício Gagliotti, que tem muita força por causa do grupo dele, né, busquem alternativas e busquem aliados para impedir que essa mudança aconteça. Ontem surgiu também da minha cabeça a seguinte ideia que eu acho bem plausível. Como vem dizendo o Versa há muito tempo, vai ter uma mudança de imposto, de pagamento de imposto, e os clubes sociais vão ter que criar um CNPJ para cuidar disso, né? Então, para que não tenha nenhuma desavença política, troca de mudança de estatuto, golpe, para falar bem mais claro, teria posição no ar
depois ela volta, se quiser voltar a ser presidente do clube. Então, é óbvio que se o Palmeiras ganha o título, isso vai ganhar força, né? Claro, ela vem respaldada por título e tal, mas eu digo a vocês o seguinte, eu não tenho nada contra a presidente, acho que ela ela acerta muito mais do que erra, mesmo em todas as questões referentes ao Palmeiras, mas a gente já viu que isso não dá certo, né? O começo da derrocada do São Paulo vem com o Juvenal Juvencio, tivemos exemplos no Corinthians, e por quê? Não é porque o gestor é ruim, mal intencionado, não, é porque você cria um vácuo de sucessão, de poder, e não forma novos dirigentes, não importa se depois da Leila, quem for ganhar a eleição é o Pepe da Caiovas, é o Joãozinho da Caraíbas, não interessa. O Palmeiras precisa formar novos dirigentes e existem bons quadros dentro do conselho, tanto na situação como na oposição. Mustafa ficou 13 anos no comando do Palmeiras, rapaz. E nós vimos 13 anos e 5 meses. E nós vimos o Palmeiras definhar. Vocês se lembram da luta que foi para retirar o Mustafa do poder? Sim. Teve que compor com De La Mônica, depois tivemos o Beluso, né? Que por motivo de saúde teve que se afastar, assumiu o Palaia, e depois do Palaia, né, a dupla Arnaldo e Tironi, que tiveram a honra de dirigir o Palmeiras, e foi um desastre total. O Palmeiras parou no tempo, o Palmeiras ficou estagnado durante os anos de Mustafa, e vejam como foi difícil, né? E foi aí, cara, na queda do Mustafa, na saída do Mustafa, que os nomes que reconstruíram o Palmeiras começaram a aparecer, né? Aqueles que trabalharam forte e duramente pela Arena, pela parceria com a W Torre, eles vieram para o Palmeiras, ficaram sócios do clube e passaram a participar da vida política do clube exatamente nos 4, 5 ou 3 anos antes da saída do Mustafa. E foi assim que esse movimento gerou, por exemplo, a vinda do Paulo Nobre para participar da gestão do De La Mônica. E o Palmeiras foi construindo esse caminho que aí está muito difícil, muito duro, 2 rebaixamentos, muita coisa errada, muita coisa ruim aconteceu com o Palmeiras, e eu, sincero e honestamente, editorialmente, aonde eu mando, nos meus canais, eu vou bater duro nisso, vou fazer o que eu puder, falar sempre contra qualquer mudança estatutária para que um dirigente permaneça mais tempo. Já são 6 anos e é um tempo mais do que suficiente para fazer um bom trabalho. Então, a Leila poderia cuidar dessa transição do social, do amador para a SAF, ela tem experiência nisso, ela poderia ser uma primeira-ministra, enfim, cuidar, ficar no Palmeiras, né, ajudando aquele sucessor, e depois, daqui 3 anos, ela volta, se o associado decidir que deve ser assim, tá? É isso que eu penso. Lamento que essa ideia surja novamente dentro do Palmeiras. E também digo àqueles que são favoráveis a isso, eu tenho 58 anos, estou vivendo com o Palmeiras o melhor momento da história que eu me conheço por gente, que eu me lembro de 76, né? Esse é o melhor momento do Palmeiras. Concordo completamente com o Massa, pessoal. Não pode querer mudar o estatuto para presidente, porque ela é boa. Ok, ela é boa, mas por enquanto vai ser uma boa, né? Mas futuramente pode ter um ruim. E vai ser os mesmos anos de mandato, né? Então, não pode mudar o estatuto, cumprir o seu mandato, vem outro. Eu acho que isso aí não pode existir, principalmente de mexer no estatuto, pessoal. A gente sabe que quando mexe no estatuto, o negócio complica, viu? Eu não tenho filhos, então eu não tenho herança. Então, se isso aí mudar, o Palmeiras voltar a ser o que já era, o que foi, vocês que lutem aí.
Muito bem. Você quer completar só aquela informação rápida, Arnaldo? E depois também falar sobre... Sobre o São Paulo? Sobre quem mais cai? As coisas estão acontecendo, né? Bom, vai ter coletiva do Casares hoje às 4 da tarde. Lá no centro de treinamento. No centro de treinamento. E você... olho na tela. Cara a cara, Palmeiras e Flamengo. Vamos estabelecer a regra. É o momento, certo? Ah, claro. Momento de cada um. Como eles entram no jogo. A horas da final, é isso. Carlos Miguel e Rossi. Rossi. Massa. Rossi. Kelvin e Varela. O Kelvin caiu muito. Varela. Aquele começo do Kelvin, eu juro que eu teria votado nele, mas eu vou ficar com Varela. Gustavo Gomes e Danilo. Gustavo Gomes. Murilo e Léo Pereira. O Léo por alguma distância. Léo Pereira. Piquerez e Alexandro. Cara, como vai ser equilibrado. Eu votaria no Piquerez quase sempre, mas o momento do Alexandro é melhor do que o Piquerez. O Piquerez caiu muito. Alexandro. Massa. Eu vou no Piquerez. Eu vou no Piquerez porque eu quero ouvir a voz dos nossos universitários. Você gosta de confusão, né? Que isso? Não, tá querendo tumultuar. Bruno Fux e Pulgar. Bruno Fux nem volante é. Não, mas calma, equilíbrio, hein? Equilíbrio. Pulgar. Equilíbrio, mas Pulgar. Equilíbrio. Andreas Pereira e Jorginho. Equilíbrio também. É o duelo mais alto aí. Bastante equilíbrio. É o duelo mais por cima que tem, mas... Tem outros por cima também. Eu vou ficar com o Jorginho, eu acho. Ele dita mais o ritmo dos outros do que o Andrés. Vai em quem? Andrés Pereira, o Pitico. Não, eu vou no Jorginho com... Jorginho bem. Então eu vou empatar. Eu quero ver os universitários. Andrés Pereira ou Jorginho? Nossa, sempre gostei. Andrés Pereira. Que isso, tem um palmeirense no Tem palmeirense no suíte. Cara. Nem brinca. Então, Andreas, olha, esse é pra magnética printar, falar bairristas, seus paulistas. Rafael Veiga e Arrascaeta. Tá bem desigual isso. Porque é um que sempre foi bom, não tá nada bem, e o outro que foi mais ou menos tá ótimo fisicamente. Então, tá no melhor momento. Tá bem difícil, tá bem distante ali um do outro, o Arrascaeta. Nossa, todos são bons os duelos, hein? Alan e Carrascal. Bom também, hein, meu? Como minha última imagem... Alan. Como minha última imagem de Libertadores do Alan é aquele que ele fez, parecia o... Sei lá o que ele parecia, o Pelé jogando, eu vou ficar com o Alan. Carrascal decidiu contra o Racing, eu vou de Carrascal. Eu vou de Alan. Foi 3-1, né? Deu Alan. Devia ter sido Carrascal só pra ter o universitário, mas tudo bem. Flaco Lopes e Cebolinha. Amigo do Messi, Flaco Lopes. Flaquito. Tá indo agora. Esse é bem bom, esse duelo, hein, meu? Vitor Roque, Vitor Roque e Bruno Henrique. No brasileiro, eles não estão jogando, mas estão, né? Ele é um bom duelo, mas o Vitor Roque é outro patamar. Vitor Roque. Rock. Embora o Bruno Henrique tenha serviços prestados tudo bem. O momento. E ainda esteja decidindo jogos, né? E esse duelo também é bom, hein? Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Pela primeira vez votarei contra Abel Ferreira aqui nesse programa. Felipe Luiz, virtual campeão brasileiro. Antes da final. É o momento, é o Momense. É antes. Massa, Momense. Nesse momento, Felipe Luiz tá melhor, né? Vou votar no Abel Ferreira, só para ficar diferente. Mas deu Felipe Luiz. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmeirenses, 2, 4, 6 rubro-negros. Uma informação o nível é alto demais. rápida ainda do bloco anterior. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, acaba de pedir demissão. Pessoal, a mídia discutindo aí o cara a cara, né? Como é que vai chegar Palmeiras e Flamengo para essa final, né? Apesar de ter muito palmeirense preocupado, né? Mas eu acredito na vitória do Palmeiras, né? Eu acho que
Palmeiras, apesar de ter vacilado nos últimos jogos, né? É uma verdade que tem que ser dita. Palmeiras vacilou bastante nos últimos jogos, mas, sinceramente, eu acredito, né? Eu acredito aí que o Palmeiras chega forte. O mental, acho que Abel Ferreira recuperou esses jogadores, né? Abel Ferreira é um cara experiente, pessoal. Sem sombra de dúvida. Ele recuperou os jogadores aí que não vinha bem, né? Principalmente mental, né? Então, sem sombra de dúvida, Abel Ferreira recuperando esses jogadores, né? O que não vinha tão bem mentalmente. Porque é um jogo importante, pessoal. É um jogo aí onde os caras precisam estar bem fisicamente, precisam estar bem mentalmente. Então, sem sombra de dúvida, nessa hora aí o gestor faz toda a diferença, né? E sem sombra de dúvida, Abel Ferreira com certeza fez isso, né? Recuperando esses jogadores, né? No cara a cara aí, se eu não me engano, deu 6-6, né? 6-6. A mídia começa a discutir aí se realmente o Palmeiras chega como franco atirador. Para mim não, pessoal. Para mim o Palmeiras chega como para mim é 50-50. Não tem Flamengo favorito, não tem Palmeiras, ok, mas é 50-50. Não tem aqui Flamengo favorito, não. Por que Flamengo favorito? Para mim não existe. Para mim o Palmeiras vai fazer um jogo de igual para igual e com grandes possibilidades de ser campeão da Libertadores, né? Vale lembrar que na última rodada aí o Palmeiras poupou seus principais jogadores. Já o Flamengo, apesar de ter poupado, mas no segundo tempo teve que colocá-lo, né? Teve que colocar os caras. Então, eu acredito aí que o Palmeiras tem tudo para ganhar a Libertadores, pessoal. Apesar de ter muitos torcedores do Palmeiras aí, né? Preocupado, com o pé atrás, com medo, pessoal, não existe isso. Não existe. E o torcedor tem que apoiar do início ao fim. Ok, depois pode vir as cobranças, né? Faz parte do futebol brasileiro, né? Abel Ferreira cravando aí que fica no Palmeiras, né? Abel Ferreira cravando que fica, que vai ficar até o final do mandato de Leila Pereira, né? Até 2027. Então, sem sombra de dúvida, para mim é o treinador, pessoal, que se encaixa melhor no Palmeiras, né? É o treinador que, sem sombra de dúvida, é um treinador que conhece o Palmeiras, é um treinador que entende o que é Palmeiras. A torcida gosta de Abel, ok, a gente sabe que aconteceu aquelas coisas que Abel não gostou, faz parte, né? Nem sempre uma minoria vai responder pela maioria, né? Isso aí é fato, né? Mas para mim, se tem um treinador hoje que pode manter o mesmo padrão desse futebol apresentado pelo Palmeiras, é Abel Ferreira. Vejo muito torcedor criticando, querendo que ele saia, querendo que venha outro, mas eu pergunto, vir outro, quem seria? Será que vai manter o mesmo nível? Eu acho que não. Então, e outra, não tem nada perdido, pessoal. Não tem nada perdido, né? Abel Ferreira tá aí na Libertadores e Abel Ferreira pode ser campeão. Por que não Abel Ferreira campeão? Eu acredito, né? Eu acredito aí Abel Ferreira fazendo uma boa estratégia, um grande jogo e se consagrando, né? Consagrando aí campeão da Libertadores 2025, né? O primeiro tetracampeão. Então, sem sombra de dúvida, seria fantástico, seria um presente para a torcida, né? Agora eu não concordo com essa questão aí de Leila, né? Depois que ela se pronunciou, mudar o estatuto para ficar mais um mandato, eu sinceramente, pessoal, não concordo, né? Não concordo, apesar de ser uma boa administradora e tudo, mas para mim é cumprir seu mandato, nada de mudar no estatuto. Se mudar o estatuto agora, depois pode mudar por outra coisa, então para mim não deveria mudar o estatuto, né? Ela cumprir seu mandato até o final de 2027 e quando terminar 2027 que venha outro, né? Mas não mudar o estatuto. Eu acho que todo torcedor palmeirense nesse momento também pensa desse mesmo jeito, né? Nada de mudar o estatuto, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.